Prepare-se, o que você vai ouvir agora, ninguém teve a coragem de te contar antes. A maneira como te mostraram Gênesis capítulo 1 está incompleta. Você sempre ouviu que no princípio Deus criou os céus e a terra, que a terra era sem forma e vazia, que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Baseado nessas palavras, surgiram inúmeras interpretações, menos a que realmente deveriam ter contado para você. Pois agora você vai saber o verdadeiro sentido de Gênesis. A verdade é que o seu planeta travou uma guerra de vida e morte, um cenário de caos e extinção por milhões de anos, para que hoje você pudesse estar aqui. E Deus observava todas as coisas. No princípio, o Sol era apenas uma promessa, uma estrela jovem tentando ganhar força. Ao seu redor, o caos. Não havia ordem. Havia apenas a sujeira cósmica, detritos que a gravidade do Sol tentava dominar. Milhões de protoplanetas nasceram ali, e começou a Batalha dos Gigantes. Atenção! Para que possamos explicar Gênesis de forma profunda, o que você ouviu até aqui é um super resumo ilustrativo. Os eventos reais duraram bilhões de anos e são muito mais complexos do que este breve relato. Mas, agora que você entende o cenário, vamos voltar à batalha do nosso planeta e descobrir como ele sobreviveu a esse caos. Protoplanetas imensos eram expulsos para o vazio do espaço. Outros batalhavam por cada centímetro de órbita, chocando-se uns contra os outros para ganhar massa e tamanho. Gigantes como Júpiter agiam como tiranos, colidindo e destruindo tudo em seu caminho. E no meio desse fogo cruzado estava a Terra, uma rocha nua, sem vida, recebendo impactos constantes, mas resistindo como um soldado tentando sobreviver. Até que o golpe final aconteceu. Um choque tão violento que quase nos apagou do mapa. O protoplaneta Theia colidiu com a Terra em um impacto apocalíptico, arrancando uma parte imensa do nosso mundo. Mas preste muita atenção nisso. Grave bem esse ponto e não esqueça, pois falaremos dele mais tarde. Desse impacto de destruição, nasceu o nosso equilíbrio. Dos destroços dessa batalha, formou-se a nossa Lua. O Sol já estava lá, mas a Terra estava ferida. O que sobrou foi um cenário de pesadelo. Crateras profundas, um abismo de rocha derretida e uma escuridão impenetrável. Foi uma guerra fria que durou eras. O planeta era um caldeirão fervendo, sendo bombardeado por milhões de meteoros que, gota a gota, traziam a água para apagar aquele incêndio infernal. Milhões de anos de dor até que, finalmente, o fôlego da vitória. A batalha cessou, a poeira baixou. O que restou foi um grande abismo, um oceano oculto sob uma névoa que nenhum olho poderia atravessar. A Terra venceu a batalha, mas estava em silêncio, nas trevas. E é exatamente aqui, sobre a face dessa destruição, sobre a face das águas, que o Espírito de Deus começa a se mover. Agora que entendemos o macro e tudo o que o nosso planeta enfrentou para sobreviver, vamos mergulhar nas Escrituras. Mas esqueça a visão simplista. A Bíblia não é um manual de mágica. Ela revela um plano mestre dividido em 3 etapas: a criação, a redenção e a salvação. Por isso, entre os versículos de Gênesis, existem abismos de bilhões de anos. No princípio criou Deus os céus, no plural. Ele criou as galáxias, as constelações e a imensidão da Via Láctea. E no meio de todo esse exército estelar, ele escolheu um ponto, e a Terra. No singular, um presente azul, colocado na distância exata do Sol, protegido de buracos negros e livre de perigos catastróficos. Mas para o projeto ficar pronto, foi preciso quebrar os ovos. Deus não tem pressa porque Ele é o dono do tempo. Para Ele, o comando é imediato. Mas para o tempo das coisas é um processo natural de bilhões de anos. A Terra era sem forma porque era uma nebulosa em transformação violenta. E era vazia porque o espetáculo da vida ainda estava nos bastidores da física. Lembra-se da batalha de que falamos no início? O choque com o protoplaneta Theia? É exatamente aqui que o texto se encaixa. E havia trevas sobre a face do abismo. As trevas eram as cinzas e a poeira do impacto que ocultavam o sol. O abismo era a cicatriz profunda desse choque apocalíptico. As águas correram para essas fendas, e o Espírito de Deus pairava sobre elas. Onde havia água, Deus estava preparando a vida que viria milhões de anos depois. E então chegamos ao momento crucial. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Preste muita atenção. Esta luz não é o Sol. O Sol e a Lua só aparecem no 4º dia, quando a atmosfera finalmente se limpa. Este haja luz é um evento profético. É o Criador se fazendo presente na própria história. Como diz o Evangelho de João, no princípio era o Verbo,
e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Essa luz é Jesus, o Verbo vivo que deu ordem ao caos. Deus é atemporal, ele já conhecia o futuro. Quando ele diz haja luz, ele apresenta o Verbo que sustenta a matéria. Jesus é a luz que resplandece nas trevas daquela terra primitiva, abençoando o planeta para que ele gerasse vida abundante, muito antes do primeiro nascer do sol que conhecemos hoje. Dessa forma, Deus foi colocando tudo em sincronismo, respeitando a ordem cronológica do tempo das coisas. No quarto dia, ele permite que os raios do sol finalmente penetrem a atmosfera agora límpida. Ele estabelece a separação, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor, a nossa lua, gerada naquele impacto brutal com o planeta Teia, para clarear a noite. Com sua grandeza, Deus sincroniza as engrenagens do mundo. Ele regula o giro do planeta, estabelece a rotação exata e a ordem temporal de cada ciclo. Ele coloca cada detalhe em seu devido lugar, preparando o cenário perfeito para que os animais e os seres humanos pudessem finalmente habitar a Terra. Todas essas coisas levaram tempo, o tempo da matéria, o tempo do cosmos, mas para Deus foi instantâneo. Ele falou, e as leis que ele mesmo criou fizeram o restante acontecer. Então, para que a gente entenda perfeitamente tudo o que foi dito até aqui, vamos repassar alguns pontos fundamentais. Vamos olhar para o texto sagrado com os olhos da lógica. No princípio criou Deus os céus. Preste muita atenção. Céus no plural. Não é um único céu azul. São muitos céus. É a criação do nosso universo, de todas as constelações, de todas as galáxias que flutuam na imensidão. É a criação da nossa Via Láctea, o berço onde habita o nosso sistema solar. Deus deu início ao motor de tudo o que existe no cosmos. E então, o texto continua, e a Terra. Aqui, o texto muda para o singular. Terra. Uma só terra. O ponto de destaque. A obra-prima de Deus. No meio de bilhões de galáxias e de toda aquela engrenagem caótica que acabamos de descrever, o foco do Criador se fecha em um único ponto do espaço. Mas, o texto nos diz que a Terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Agora você já compreende a mecânica de Deus. Você já entendeu que essas trevas e esse abismo foram o resultado físico daquela colisão brutal com o protoplaneta Teia, o impacto apocalíptico que gerou a nossa Lua, que abriu as grandes rachaduras no planeta e levantou a nuvem de cinzas que cobriu o Sol. O cenário era de caos, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A assinatura da vida já estava ali. E por fim, no versículo 3, Deus diz, haja luz, e houve luz. E como nós já vimos, essa luz primordial não era o Sol, porque os luminares só organizam a nossa atmosfera no quarto dia. Essa luz era Jesus. Para que não reste nenhuma dúvida na sua mente, veja como as duas maiores aberturas da Bíblia se encaixam perfeitamente. Escute o que diz Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora, escute o espelho dessa verdade no Evangelho segundo São João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Percebe a grandiosidade disso? O haja luz de Gênesis é o Verbo de João. É Jesus se fazendo presente no enredo da criação, resplandecendo sobre as trevas daquela terra primitiva que ainda estava em chamas e fumaça, abençoando a matéria para que ela pudesse receber a vida. Não foi mágica instantânea, foi um plano perfeito, estruturado no tempo das coisas e selado pela palavra do próprio Deus. Se você chegou até aqui, é porque você busca a verdade por trás das coisas e não aceita explicações rasas. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo com quem também quer enxergar além do óbvio. Obrigado por acompanhar esta jornada e até o próximo vídeo.